Capítulo 5. Sistemas operacionais. Introdução. Bom, como já foi dito, sistemas operacionais é um programa que controla todas as funções do computador. Exemplos aqui, Windows 7, Windows Vista e Windows XP serão alguns dos sistemas operacionais que queremos estudar a fundo nesse capítulo. Termos. Aqui nós temos multiusuário, termos de sistemas operacionais, multitarefas, multiusuário, que pode dois ou mais usuários mexer no mesmo sistema ao mesmo tempo, como se fosse um familiar. Multitarefas, o computador é capaz de rodar várias aplicações ao mesmo tempo, você pode ouvir música enquanto digita o seu texto. Multiprocessador, ou multiprocessamento, que pode ter dois ou mais processadores na máquina, dois CPUs. Entenderemos em detalhes o que é CPU mais para frente, mas o computador pode ter mais ou dois processadores que o sistema operacional vai conseguir controlá-lo sem problema. E multissegmentação, que um programa, se ele for muito pesado, ele não precisa ser carregado todo ao mesmo tempo. Ele pode ser carregado por partes, e as partes que o usuário precisa, o sistema operacional vai carregando aos poucos. Algumas funções básicas, aqui tem alguns exemplos. Controlar o acesso ao hardware. Por exemplo, se você for imprimir, é o computador que vai ter a função de pegar o arquivo que está na sua tela e mandar para a impressora. Aqui fala que, independente do tamanho e da complexidade do computador e do sistema operacional, todos os sistemas operacionais executam as mesmas funções básicas. Controlar acesso ao hardware. Hardware não é só impressora, pode ser teclado, mouse, tela, etc. Gerenciar arquivos e pastas, manter as pastas e os seus arquivos organizados. Fornecer uma interface do usuário, no caso é ter um menu iniciar, tela, ícones, etc. E gerenciar aplicativos, que são os programas ou aplicativos que você instala no seu computador. Acesso ao hardware, acesso às peças, gerenciamento de arquivos e pastas, manter seus arquivos organizados. Aqui nós temos o interface de linha de comando, CLI, que no caso você usa tudo que você precisa fornecer para o computador, você tem que escrever a linha de comando. Não tem ícone para clicar. A interface gráfica, o usuário interage com menus e ícones, que no caso é essa daqui. Gerenciamento de aplicativos, ou seja, ele vai manter os seus arquivos organizados. Aqui fala sobre as APIs. Se um desenvolvedor for desenvolver um programa de computador, ele tem que saber para qual sistema operacional ele está desenvolvendo e desenvolver em cima da API correta. Por exemplo, se ele for desenvolver para smartphone, ele tem que saber qual é a API do smartphone e trabalhar em cima dela. API, olha só o que significa, está escrito aqui: aplicação, programa, interface. E aqui nós temos alguns exemplos de APIs. Plataforma Java, as APIs para desenvolvimento de Windows, DirectX e OpenGL, que são outros tipos para outras plataformas. A arquitetura do processador, de 32 ou de 64 bits. Aqui vai falar que o x86 é uma arquitetura de 32 bits. Ele processa várias instruções com um único pedido. Ou seja, eles de 32 em 32 bits por pedido por si. O de 64 é uma arquitetura de 64 bits. Ele acrescenta registros adicionais e ele, por cada ciclo, ele executa 64 bits. Bits, no caso, seria 0 e 1, positivo e negativo, ligado e desligado, onde o 0 é o negativo e o 1 é o positivo, para fazer o computador funcionar. Como assim? Se você estiver trabalhando com o computador, ele vai ser ligado na energia, onde o polo negativo vai ser representado como 0 e 1 como positivo. E a partir desses dados, de negativo e positivo, ele executa todas as funções do computador. Por exemplo, aqui eu tenho
um organograma, onde você tem um programa que está dentro do HD, que ele vai ser carregado para a memória, os bits serão carregados para a memória, os bits serão processados pelo processador e só depois jogado na tela. Esse processador aqui, ele vai conseguir processar 32 bits ou 64 bits de vez. Tanto para o sistema operacional ser carregado, quanto para um programa qualquer. Fica no HD, é carregado para a memória, o processador processa e depois joga na tela. Por exemplo, aqui eu tenho 32 bits sendo enviados para o processador e saiu o texto. Agora, aqui, esse processador de 64 ele recebe o dobro de bits para ser processado ao mesmo tempo, tornando o processo mais rápido. Ou seja, a principal função é o dobro de bits por ciclo, e o de 32 bits ele consegue, deixa eu ver se aqui vai dizer, é capaz de endereçar apenas 4 GB de RAM. Quanto o de 64 bits pode endereçar mais de 128 GB de RAM. Ou seja, a memória RAM que você coloca no seu computador, o de 32 pode ser no máximo até 4. E o de 64 pode ser 128 ou mais. Entraremos em detalhes sobre isso mais para frente. O que você precisa saber no momento é que o de 32 bits pode ser no máximo 4 e o de 64 bits muito mais de 128. E aqui nós temos os modelos dos sistemas e as versões que eles têm de 32 ou 64 bits. Sistemas operacionais de desktop, ou seja, de casa. Aqui pode ser solicitado a um técnico escolher e instalar um sistema operacional para um cliente. Aqui existem vários tipos. O SOHO, que é Small Office, Home Office, sistema operacional pequeno, assim, para um escritório pequeno, ou para uma rede, um escritório grande. Sistemas operacionais de desktop, para pequeno, tem suporte a um único usuário, ou seja, um computador, uma máquina, uma pessoa trabalhando, executar aplicativos de um único usuário, compartilha arquivos e pastas em uma pequena rede. Agora, se você precisar de uma empresa ou uma escola, por exemplo, você vai precisar de um de rede. Deixa eu ver se aqui embaixo vai dizer. No mercado de software atual, o sistema operacional desktop mais utilizado o Microsoft Office. Este capítulo conecta, no caso aqui vai falar sobre o Windows. O Windows é um sistema operacional mais popular hoje em dia. As seguintes versões do Windows estão disponíveis. Aqui vai falar as versões disponíveis do Windows. Mas sistemas operacionais para uma pequena rede, um pequeno escritório, pode ser o SOHO, usado em pequeno escritório. Se for uma grande rede, você pode usar o NOS, onde você vai ter um sistema operacional no servidor, uma máquina principal, aonde os usuários vão solicitar desse servidor. Por exemplo, vai colocar o login e senha na máquina dele e vai ser requisitado no servidor, no computador principal, os dados do usuário, que não precisa necessariamente de internet, apenas de uma rede local funcionando. No caso, é esse capítulo aqui que vai dizer sistemas operacionais de rede. Características: suporte a vários usuários, executa aplicações de muitos usuários ao mesmo tempo, oferece maior segurança em relação aos sistemas operacionais de desktop, mais seguros. Os NOS fornecem recursos de rede aos computadores, incluindo aplicações do servidor, ou seja, você instala o programa lá no servidor e todos os outros computadores podem acessar, armazenamento centralizado dos dados, os dados dos clientes e arquivos ficam todos lá, fila de pressão em rede, sistema de armazenamento redundante, como RAID ou backups. Ou seja, você pode salvar tudo e pedir para ele fazer esse backup automaticamente. E aqui nós temos alguns exemplos: o Windows Server, uma versão do Linux e uma versão server do macOS. Aqui algum tipo de planilha, certificações,
aplicações compatíveis em ambientes de sistemas operacionais. Entender como o computador será usado é importante ao recomendar um sistema operacional para o seu cliente. Você precisa saber, antes de recomendar um sistema operacional para o seu cliente, se o hardware dele é compatível. Por exemplo, você vai oferecer um sistema operacional novo, mas o computador dele é antigo, não vai rodar bem. Outra coisa importante que você precisa fornecer para o seu cliente é a informação se o software que ele está usando, o aplicativo que ele está usando, os programas, é compatível com o sistema operacional que você está sugerindo. Pode ser que ele tenha um Windows XP, por exemplo, e o programa só rode no Windows 7, ou vice-versa. Ele tem o Windows 7, mas o programa só roda no Windows XP, uma versão antiga. Ele precisa ter o sistema operacional antigo para rodar. Se o cliente utilizar aplicativos, esse aqui, ó, off the shelf, ou seja, fora de si mesmo, longe, no caso do servidor, você pode oferecer esse serviço para ele. O aplicativo especifica uma lista de sistemas operacionais compatíveis com o pacote de aplicativo. Precisa de um sistema operacional de rede próprio para esse tipo de software aqui, onde esses programas eles funcionam fora da máquina. É instalado no servidor e você utiliza eles na máquina local. Você loga com seu login e senha e o aplicativo é carregado lá do servidor principal. Se o cliente utiliza aplicativos customizados, por exemplo, ele tem um supermercado e nesse supermercado ele tem um programa próprio, desenvolvido para ele. Tem que ver também se esse programa foi usado APIs para aquele sistema operacional. Aí você precisa ver se esse programa dele roda em outro sistema operacional para não ter problema na hora de você colocar um sistema operacional para o cliente e o programa dele não funcionar depois. Requisitos mínimos de hardware, ou seja, se o computador do seu cliente está apto ou se ele é muito antigo, porque algumas vezes seria mais barato você sugerir um computador novo, outras vezes seria aconselhado você pedir para ele fazer um upgrade, fazer atualizações, comprar peças novas. E não seria interessante ele comprar um computador inteiro novo, como memória RAM, ele troca só a memória RAM, aumenta só a capacidade do HD, compra um HD maior, troca só o processador, troca só a placa-mãe ou a placa de vídeo. Se os requisitos da aplicação excederem os requisitos de hardware do sistema operacional, você deve atender os requisitos adicionais para que o aplicativo funcione corretamente. Ou seja, talvez ele só tenha lá 1 GB de RAM e o programa precisa de 2 ou 3. Ou seja, você tem que ver se o computador do seu cliente vai atender às necessidades. Existem sites na internet oferecidos pela Microsoft. Você vai no site, ele analisa o seu computador e vê se tal software vai rodar perfeitamente. Para o Windows XP você precisa utilizar o HLC. Aqui você tem uma tabela de requisitos mínimos do sistema. Nessa tabela você encontra o nome do sistema operacional, o processador mínimo que ele precisa, processador de 1 GHz ou mais, quantidade de memória, disco rígido e assim por diante. Aí que tem vários sistemas operacionais. Aqui tem verificação de compatibilidade do sistema, que o sistema operacional ele deve ser atualizado periodicamente, ou seja, você precisa atualizar o seu sistema por questão de segurança. Também vai dizer nesse texto que se você for atualizar do Windows XP para o Windows 7 não vai ser possível. Às vezes é melhor você reinstalar o software e às vezes é necessário apenas você fazer a atualização. Se você fazer a atualização, os seus programas e arquivos serão mantidos. Se você formatar, os programas e arquivos serão perdidos. Aí aqui tem alguns programas, algumas maneiras de você fazer backup. Ou você salva tudo manualmente, ou você pode usar, eu escrevi
trans aqui de transferência, o Windows Easy Transfer é um aplicativo que já vem no Windows. Você abre ele, pergunta aqui o que vai ser salvo. Aí você vai em seguinte. Vou falar aqui que um disco rígido externo ou unidade flash, poder salvar na rede. Esse meu computador novo, os novinhos, ou que eu estou querendo salvar o antigo. No caso aqui eu vou marcar o antigo. Aí ele vai analisar, você vai escolher o que você quer que seja feito o backup. Eu particularmente eu prefiro eu salvar para não ter certeza do que está salvando. Mas você pode usar esse recurso aqui como teste para salvar arquivos para fazer transferência de um computador formatado para o computador novo. Aqui análise, 7 GB, aqui ele vai ser, você pode personalizar, desmarcar imagens, músicas ou clicar em avançado e você mesmo vir cá escolher o que você quer que ele salve ou não. Aí você vai em seguinte, uma senha e ele vai guardar o arquivo. Na próxima vez você vai falar que você tem um computador novo e vai buscar os dados. Detalhe que o sistema operacional tem que ser o mesmo e com a mesma versão de 32 ou 64 bits para você fazer backup dos seus arquivos, das suas fotos, as músicas, os documentos do seu cliente ou do seu computador mesmo. Upgrades do sistema operacional Windows. O processo de atualização do sistema operacional de um computador pode ser mais rápido do que realizar uma nova instalação. Ou seja, pode ser que seja mais fácil para você apenas atualizar o sistema e não formatar. E nesse texto vai ter os passos de como você atualizar do Windows 7, do Windows Vista para o Windows 7, e que se você for precisar fazer a instalação, a atualização do Windows XP para o Windows Vista, você vai ter que instalar o último pacote do Service Pack 2 ou 3 do Windows XP para ele ser compatível com o Windows Vista. Aí aqui tem os passos. Passo 1. Insira o CD do Windows 7 na unidade ótica. Selecione a opção instalar agora. Aí vai seguindo. Atualizações do sistema operacional. Pode ser atualizado para o Windows 98. É suportado para o 2000. É suportado para o XP. Para o Vista, para o 7 não. O Windows 2000 suporta e assim por diante. Aqui, sobre aquela parte de salvar os dados, que eu já comentei com vocês, sobre como fazer o backup para voltar os arquivos, no caso eu comentei aqui nesse item. Se você for formatar ou salvar os dados, você pode usar esse sistema para fazer backup das informações. Aqui tem algumas ferramentas, eu mostrei uma, mas tem outras. Aqui no caso, nessas imagens, eu expliquei essa imagem 2, mas existem outras maneiras também. Aqui tem migração, sistema de PDF, que vai mostrar. Aqui outro, migração de dados do Windows Vista. E do Windows XP eu simplifiquei com o Windows 7. E aqui começaria o próximo capítulo e falaremos um outro vídeo sobre ele. Um abraço, tomara que tenham gostado da aula e tchau.